quando tirou o Everton Derrota Araújo e o Pedro. vergonhosa São Paulo foi de virada cima, para o São Paulo, sozinho, lá no marcando meio Morumbi. campo. Vamos ver o que os repórteres têm a falar sobre isso. Não tá bem ainda, né? Avisa que as férias acabou. 2 temporadas para equipes tecnicamente... Duas derrotas para equipes tecnicamente inferior. Até quando vai usar a desculpa de estar fora do ritmo? Ô, João, é que realmente o time tá fora de ritmo. Mas o que eu tô falando é o seguinte... Eu entendo que tá fora de ritmo. Eu entendo que o Flamengo não tá bem ainda. Eu entendo isso. Mas eu também entendo que alguma coisa precisa motivar esses caras. Alguma coisa tem que dar tesão a esses caras. E se o salário não dá tesão, se a vida boa que eles têm não dá, a camisa tem que dar. A camisa tem que dar. E assim, mais uma vez eu falo, eu entendo. Não tá tendo tempo, não teve tempo para treinar, não teve tempo para se preparar, não teve tempo para fazer pré-temporada. A gente jogou a final do Mundial, quase ganhou o Mundial no ano passado. Tudo isso, eu entendo, eu respeito tudo isso. Agora, o que me chateou nesse jogo de hoje foi abrir o placar e tomar a virada. Abre o placar e toma uma virada. Estão dizendo que foi o Jorginho que foi expulso. Eu achei que foi o Pulgar, eu tô achando que foi o Plata. É isso que tá frustrando, é isso que tá, sabe, chateando. Porque uma vitória hoje aqui, você começava bem o brasileiro. 3 pontos, mesmo com todas essas adversidades, mesmo com todos esses problemas, diversidade, dificuldade, pouco tempo para treinar, pouco tempo para se preparar, tudo, mesmo com tudo isso, você começava bem. E aí, você poderia, 3 pontos, jogar contra o Inter semana que vem e pronto. O que me chateia também é o que eu falo. O Campeonato Brasileiro é o seguinte, os mesmos 3 pontos que valiam esse jogo de hoje, vai ser os mesmos 3 pontos que vai valer lá na última rodada. E a gente pode chegar na última rodada precisando desses 3 pontos de hoje. A gente pode chegar na última rodada precisando justamente desses 3 pontos de hoje. Então, é levantar a cabeça, é continuar. Domingo também tem uma final e a gente tem que jogar com tudo na final. Não é também o time tá horroroso, não. Com certeza. Tem pontos positivos. Eu achei o primeiro tempo do Flamengo muito bem, muito bom. Eu achei o Cebolinha muito bem no primeiro tempo. Achei o Everton Araújo no meio campo muito bom. O Flamengo começou a perder um pouco o meio campo quando o Everton Araújo saiu. Então tem pontos bons para se agregar. E a gente tem que também exaltar os pontos bons. E domingo tem uma final contra o Corinthians. Não adianta fazer estradalhaço agora. É apoiar o time, ser campeão contra o Corinthians e continuar brigando no Campeonato Brasileiro. Vambora. Tem muito campeonato pela frente, tem 37 rodadas aí pela frente para poder melhorar e resolver o que precisa ser resolvido. É claro, técnico Felipe Luiz, 2 derrotas seguidas, não é normal para ele isso, é a primeira vez que acontece isso com ele desde que ele chegou no Flamengo, mas nós, como os torcedores, vamos apoiar o nosso time e vamos embora para cima. Agora estão falando aí que foi o Arrascaeta que foi expulso. Pontos bons, sim, Berto. Na minha concepção, ponto bom, a partida que o Cebolinha fez. A partida que o Everton Araújo fez. Enquanto eles estavam em campo, a gente estava amassando o São Paulo. São pontos bons. Vamos lá para a coletiva do técnico Felipe Luiz, vamos ver o que ele vai falar depois dessa derrota amarga para o São Paulo aqui no Morumbi. Corrigir, treinar e voltar ao caminho das vitórias, né? Porque é um grupo, um elenco que está acostumado a ganhar e agora vamos ter que levantar rápido a cabeça para poder recuperar a confiança e jogar bem essa final. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu vou, mais uma vez, fugir um pouco do assunto do jogo. Não tem como a gente não comentar. O Flamengo anunciou hoje a contratação do meia Lucas Paquetá, que chega amanhã. Eu queria saber como é que você enxerga, né, essa contratação, um grande reforço, né, um jogador que sai da Europa novo ainda, volta para o Brasil, volta para o Flamengo. Como você avalia essa contratação? E se você conta com o Paquetá para a Supercopa, né? Tem a questão, claro, de regularização, mas você conta com o Paquetá para domingo? Obrigado. Foi anunciado já? Não anunciou. Tudo bem, não anúncio da contratação. Você acabou de falar, postou um vídeo aí. A gente só pode anunciar depois que passa pelo teste médico, depois que assina o contrato, aí sim é anunciado. Mas, sem nenhuma dúvida, é um jogador gigantesco, uma contratação incrível do clube, do Flamengo. Repatriar
um ídolo, um craque, por esse valor, quer dizer que o clube está no momento interno espetacular, muito bem organizado, muito bem gerido, né, pelas pessoas que cuidam do clube. E essa tranquilidade nos passa aos jogadores e é muito bom para trabalhar. E o Paquetá, sem nenhuma dúvida, se ele realmente vier, vai aumentar ainda mais a qualidade desse elenco. É um jogador muito determinante, muito diferente. E estão todos jogadores na expectativa de que ele possa estar o antes possível treinando com eles. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Você tinha comentado, você começou o Campeonato Carioca com o time principal nas últimas 2 rodadas ali, Vasco e Fluminense, antecipou esse retorno junto com o Boto, com o BAP. E aí, agora domingo já tem o primeiro título que o Flamengo vai disputar na temporada, contra o Corinthians Supercopa. Depois desses 3 jogos, você já consegue fazer uma interpretação do nível físico desse elenco? Já é um elenco que está 100% para essa disputa ou ainda está chegando a 80%, 70%? Não, tem alguns jogadores que estão já na melhor forma, alguns que ainda não. O caso de, por exemplo, alguns que não treinaram menos, que vinham de lesões, e alguns jogadores que já estão 100%. Isso é normal, isso acontece durante a própria temporada, isso acontece, alguns jogadores podem sofrer lesões, também perdem o ritmo, eles vão pegando conforme eles vão jogando. Então, eu acredito que nós vamos chegar nessa final da Supercopa melhor ainda do que estamos agora, porque os jogadores já têm essa carga de jogos, essa carga de minutos. Espero que a gente possa estar todos na nossa melhor versão. Felipe, aqui, boa noite. Boa noite. Você falou sobre o elenco, seu elenco acostumado a vencer. Eu acho que desde que você assumiu, o Flamengo nunca teve 2 derrotas seguidas. Foi a primeira vez. Eu queria saber de você, assim, como é que faz agora para não deixar essa peteca cair, para não deixar o ânimo cair, visto que você tem uma final pela frente e o primeiro jogo do Brasileirão no Maracanã, e depois já tem um jogo que pode ser importantíssimo pelo Carioca contra o Sampaio Corrêa. Como que recobra o ânimo e mantém os jogadores não com conseguiu confiança para os próximos jogos? Gerar perigo? O Flamengo gerou perigo quase o jogo do primeiro tempo inteiro, cara. 2 derrotas, né, na temporada passada, 2 derrotas seguidas, demonstra o difícil que foi fazer o que fizemos, né? Então, é sempre muito complicado. Ganhar e voltar a ganhar, mas é o que a gente quer, ganhar, continuar ganhando, continuar vencendo esses tropeços agora. Temos que... Eu gosto de ser muito frio nessa situação. Olha esse gol, analisar mano. Realmente o que aconteceu, o que Olha poderia esse ter gol, melhor. olha esse gol no pé do cara, nada a ver. Corrigir os erros e... Igual contra o jogo com o Fluminense. E mesma coisa, mano. Jogadores. Eu acho que essa é a forma de recuperar a confiança deles, passando a mensagem. Bola sim na área, chegando pros caras. Do que está acontecendo nesse momento. Pode pegar a cabeça assim, ó. Melhor do que entramos hoje, né? Melhor do que entramos no último contra o Fluminense e poder voltar ao caminho das vitórias. É o único jeito. Os jogadores, claro, quando vem derrotas, todo mundo sente, mas é importante ter confiança e lutar, ser humilde o suficiente para poder se esforçar ao máximo e voltar a vencer. Felipe, tudo bem? Boa noite. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Dessa partida de hoje, você falou sobre potencializar acertos, corrigir os erros. O Flamengo pareceu bem à vontade na primeira etapa, pressionando a saída de bola do São Paulo. Só conseguia sair com um chute longo, né? Uma bola longa. O Flamengo muito à vontade, mas talvez desperdiçando as chances que criava. E criava algumas chances, espaço tinha, posse de bola, muito mais. Queria que você falasse por que o Flamengo não conseguiu converter isso, o que na tua visão faltou para o Flamengo sair com um resultado melhor hoje e por que na segunda etapa o São Paulo conseguiu recuperar um pouco do que foi a primeira etapa. Obrigado. Bom, acho que você fez uma boa leitura, nosso primeiro tempo foi bom. Fizemos uma boa pressão no time. Acho que foi o primeiro tempo. De pressionar, porque tem jogadores com muita qualidade, principalmente no meio campo. Conseguimos roubar a bola do São Paulo a todo momento e propor jogo e criar várias situações de gol que não se traduziu na mudança do placar, mas sim em chances, em sensação de perigo todo momento, né? A gente estava rondando perto da área do São Paulo. No segundo tempo, conseguimos fazer o gol e a partir daí eu senti que cometemos alguns erros que não costumamos cometer. Concedemos alguns espaços a mais, o time perdeu a sincronia na pressão
nessa troca entre bloco médio e pressão alta e bloco médio. E o São Paulo acabou fazendo o gol do empate e logo após, com o erro, a virada, né? Então, é claro que o adversário também joga, também se adaptou em tudo que nós vínhamos fazendo, eles se adaptaram e conseguiram vencer o jogo. Então é isso aí. Amanhã eu vou analisar com calma tudo o que aconteceu, mas enquanto o time teve com a cabeça no campo, concentrado, o time estava da mesma forma que sempre, dominando o encontro. Felipe, aqui é Gustavo. O time do Flamengo é reconhecidamente time do fair play, né? Dificilmente reclama assintosamente com a arbitragem, dificilmente se mete em confusão. Eu estava muito longe, mas você estava perto. Eu queria que você falasse para a gente da não marcação do pênalti ao momento da confusão. O que você percebeu ali? Você que estava perto, foi separar os jogadores, estavam de cabeça quente, é normal? Não é normal o Flamengo perder numa primeira rodada de campeonato? O que você pode falar para a gente? Não, fui tirar os jogadores, eles estavam completamente indignados, com razão, com o que aconteceu. E eu não queria ter nenhum jogador expulso, infelizmente tivemos. E isso nos prejudica ainda mais para o próximo jogo, né? Então, primeira rodada e a polêmica da arbitragem. Mas tem tanta coisa que melhorar. E vamos... É isso, não gosto de dar desculpa. Vamos analisar o que nós podemos fazer de melhor para poder voltar ao caminho da vitória. Oi, Felipe, aqui atrás, Guilherme, do UOL, bom revê-lo. Queria voltar no assunto da defesa, porque o Flamengo já sofreu 10 gols esse ano, claro, foram só 4 com os profissionais e tal, mas esse montante já corresponde a 20%, né, do que o Flamengo foi vazado da temporada passada. E pensando na Supercopa, que é um jogo único contra o Corinthians, um jogo em que os erros têm que ser minimizados, como que você pensa em recuperar esses jogadores aí? São 4 gols. Por mais que você fale em 10, são 4, mas realmente tomamos 2 gols em cada jogo nos últimos 2 jogos. Então, é um dado que sem nenhuma dúvida temos que olhar. O time vem defendendo bem, defendeu bem, fez tudo certo a maior parte do jogo, mas em algum determinado momento do jogo o adversário colocou volume em cima da nossa defesa e acabou traduzindo essas chances em gol. Pois é. Eu gosto, como eu te falei, como recuperar, eu gosto de analisar muito friamente o que Mirada, aconteceu, né? Não só nos gols, senão nos erros que cometemos no jogo. Todos os jogos se cometem erros, para poder passar para eles o que temos que melhorar e aí treinar e corrigir. Obrigado. Fechou? Obrigado, valeu, pessoal. Muito. Formiga e Jorge, que, cara, eu tava com um pouco, assim... Eu entendo o momento tenebroso do São Paulo, nenhum torcedor acha que hoje mudou magicamente toda a situação do Tricolor, mas assim, vai ser 4-0 pro Flamengo, Tu vê, né, mano? agora é engenheiro de obra pronta, mas assim, eu já tava meio assim, cara, eu não sei qual pode ter sido o efeito do Rafinha, os jogadores também de se verem talvez jogados nessa autoestima tão baixa, assim, de serem tirados para nada, o que poderia resultar? Talvez a vitória não fosse o que eu imaginasse. Talvez poderia ser até uma derrota por 1-0 mais brigado, 2-1 mais brigado. Mas a vitória, ela sai muito além do que foi o script, o previsto e até mesmo o que a gente imaginava de uma semana do Tricolor. E Mari, nos bastidores ali, a conversa do Rafinha no vestiário com a diretoria, ele queria retomar essa força do São Paulo no Morumbi. E o que a diretoria do São Paulo entendia é que os líderes desse elenco são líderes silenciosos. É o Rafael, o Caleri, o Lucas Moura, o Luciano com um pouco mais de energia. Um pouco menos silencioso, né? Um pouco menos silencioso, mas não exerce tanta liderança quanto o Rafael, o Caleri, o Lucas Moura. Então o Rafinha, que era um líder desse elenco de São Paulo, ele volta para exercer esse papel de liderança. E assim... Será que pode colocar quanto disso aqui na conta da chegada? Queria que o Rafinha é isso, agora virou dirigente, some. Tá vendo, Jorge? Abandonou a gente. Queria fazer uma entrevista com ele aqui, não achei o Rafinha ainda. Tô procurando, vou mandar uma mensagem pra ele depois. O homem agora vai ficar mais difícil, né? Agora o celular dele recebe várias ligações, mensagens, né? O homem agora é gerente executivo de futebol. Mas vocês conseguiram perceber... Nem ele sabe se anunciou, não. São Paulo mais ligado, mais atento. Acho que a missão do Rafinha, acho que ele tem várias missões agora no São Paulo. O São Paulo tem muita coisa para arrumar, a casa tá muito bagunçada, mas eu acho que no curto Quem sabe se anunciou. é tentar ligar os caras do 220. Será que já teve um efeito disso nessa atuação que a gente viu hoje?
talvez não tenha nada parecido com uma vitória contra o Flamengo para conseguir virar essa chave tão rápido, porque é o melhor time do Brasil, que vem na situação que vem, né, com o time titular agora ali para essa partida, e o São Paulo consegue bater de frente, assim, com muita raça. O São Paulo quis muito vencer essa partida, muito, com as suas limitações, sabendo dos seus limites, mas indo além do que podia fisicamente para conseguir combater, se não tecnicamente, o Flamengo de uma forma mais física. E conseguiu. A gente viu ali no primeiro tempo um amplo domínio territorial do Flamengo, isso é indiscutível, mas não conseguia gerar situações de fato de perigo. E o São Paulo conseguiu resistir no primeiro tempo ali, que estava desconfortável. No segundo tempo o cenário muda um pouco. Aí o Flamengo começa a dar mais espaço, o São Paulo opta por subir mais a sua marcação e consegue ganhar as bolas um pouco mais adiantado, com os jogadores mais aproximados, e consegue gerar algumas jogadas. Uma partida, assim, para mim, excelente do Arboleda. Tem a questão ali do gol que o São Paulo sofre, e eu até quando acaba a transmissão eu sempre volto aqui para ficar vendo o lance do gol, para ver o início da jogada, né? O Danielzinho, ele perde uma bola ali que faz com que a defesa do São Paulo, que estava muito atenta, tenha um desencaixe. Porque aí o Sabino tá adiantado, ele perde o jogador que ele tá marcando, o Arboleda sai para pegar o jogador da bola que vai receber, e nesse descompasso, quando eles se formam de novo ali na linha de 3 para conseguir defender a área, o Arboleda deixa o Pedro para o Sabino, que vê o Pedro, mas imediatamente as coisas acontecem muito rapidamente, mas que foi um detalhe no jogo inteiro, porque o desempenho defensivo do São Paulo, na minha opinião, foi exemplar na partida de hoje e que funciona muito moralmente falando para conseguir começar esse Campeonato Brasileiro, apesar da situação institucional ser difícil. E para que o torcedor do São Paulo atenda esse apelo do Luciano do início do ano, de não abandonar, é muito importante que o time dê os sinais que foram emitidos hoje, né? Sem dúvida. Eu acho que hoje o torcedor do São Paulo se sentiu muito representado ali, num time batalhador, disciplinado, que seguiu muito bem o plano de jogo do Crespo num primeiro tempo que claramente era compactação lá embaixo, bola longa. Nessas bolas longas o Caleri foi acionado e tentou um cruzamento, e depois o Luciano teve uma boa chance que o Léo Pereira salvou. Então, dentro da estratégia do primeiro tempo, o São Paulo conseguiu ganhar um terreno ali, não ficou nas cordas em momento nenhum, por mais que o Flamengo tenha dominado as ações, tenha construído e criado muito mais. E isso era planejado, isso era esperado. Ninguém ficou surpreendido com o Flamengo tendo 70% de posse de bola em determinado momento do primeiro tempo. Isso era meio que óbvio. Agora, o São Paulo, as pessoas venderam que ia ser um massacre. Eu achava difícil, não porque o Flamengo não tem essa capacidade, mas é porque a temporada está começando agora. O time titular, ou próximo de titular do São Paulo, jogou mais vezes que o Flamengo. Tinha gente que ia começar a temporada hoje, casos de Arrascaeta e Jorginho, por exemplo. Então, assim, o Flamengo vem passando por mudanças também. Mudanças ao longo do início de temporada. Então, não é um jogo que o Flamengo está na ponta dos cascos, está tinindo, como aconteceu na volta do Mundial de Clubes, que o Flamengo fez um jogo gigantesco contra o São Paulo no Maracanã. O jogo foi só 2, podia ter sido 5. Eu não acho que isso ia acontecer hoje aqui no Morumbi. Eu acho que era um jogo difícil. Eu até fiz um vídeo, acho que pediram palpites pra gente pro Tropa, e eu falei, cara, esse jogo pra mim tá com o maior cara de empate. No final, o São Paulo conseguiu virar o jogo e ganhar um jogo que é recado para as arquibancadas. Porque é aquilo, não nos abandone, e o Luciano fala, a gente também não vai abandonar vocês. E o Luciano é um que pode falar e peitar, porque de fato, assim, ele pode ter todas as questões, reclamar de arbitragem, dar chilique, ser chato, tecnicamente às vezes ter problemas, mas ele não desiste. E aí, Mari e Pedrinho, eu acho que, Jorge, pegando um pouco dessa coisa do panorama pré-jogo, né? Desse temor de uma goleada, até o Denilson falava com você aí no pré-jogo, pô, dependendo de como for aqui, pode ser que caia até o Crespo e tal. O Crespo sai fortalecido depois de uma virada como essa, não? eu acho que sim. E na hora do gol da virada, né, eu observei muito o Crespo. Parecia que ele estava à beira de flutuar. Porque ele pula com os braços abertos, assim, olhando para o alto, como se ele estivesse recebendo uma luz divina, assim, que ele vai para a explosão. Eu queria, enfim, se você quiser complementar com informação, mas eu queria contar só uma coisinha de bastidor de Rafinha, que é assim... Vocês lembram, vocês sabem que tem o palpites do GE, né? Ou seja, tá todo mundo amanhã ferrado, porque todo mundo tinha colocado... 9-0. 9-0. A gente não tem nada a ver com isso. O Tropa tem, o Tropa colocou. Foi o Fred, foi a turma do Sport TV, TV Globo. A gente não tem nada a ver com isso, Pedro, fica quieto. Tá chegando agora, aprende. E aí o nosso senhor Rafinha, nessas várias transmissões de GE TV,
Até foi um São Paulo e Flamengo, a gente fez em Santos. Aí você tem tempo para ir conversando com o Rafinha. O Rafinha fala, em média, 400 palavras por segundo, né? Que ele fala numa velocidade meio intensa. E aí a gente veio conversando bastante, assim, e o Rafinha é um cara que eu acho que é legal pro torcedor saber. O Rafinha, ele pega pilha com essas coisas. Porque ele me contava da Copa do Brasil, que ele pegou trecho do antigo programa que eu apresentava lá na ESPN e botou no vestiário pros caras, quando falavam do técnico que no tempo era o Dorival. Ele pega print de... Então, provavelmente esse print estava no vestiário. É isso que eu tô falando. O que a gente falar aqui, o Rafinha, ele já esteve lá, um pouquinho aqui e voltou pra lá. Ele usa muito dessa coisa do palpite, do print, da aspa, do não sei o quê, pra motivar os caras lá dentro. Eu imagino o que ele não fez. E assim, vocês vão lembrar no jogo do turno, lá no Rio de Janeiro, o Flamengo ganhou do São Paulo, foi a estreia do Crespo, e na coletiva ele chega e, muito sincero, fala: ainda bem que eu não vou enfrentar o Flamengo em todas as rodadas. Hoje ele vai ter uma resposta diferente. Sim. Quando perguntado sobre isso, né, Mari? Mas eu acho que fortalecido, né, desse confronto. Eu acho que é um recado enquanto grupo mesmo, jogadores e treinador pelo menos é isso, é um jogo, né, mas a sensação aqui foi de uma certa unidade. E essa é um pouco da beleza do Campeonato Brasileiro, né? No dia que a gente fala de um Flamengo pagando essa maior transação da história pelo Lucas Paquetá, o Flamengo que é esse leão no mercado há tantos anos, o São Paulo não contratou ninguém no ano passado, tinha um dinheirinho ali, teve que parcelar para trazer o Danielzinho do Mirassol, traz ele, que decide esse jogo contra esse super Flamengo de orçamento de quase 2 bi. É gigantesco, né? A gente tem o Felipe Luiz falando ao vivo agora também. Depois dessa derrota do Flamengo, a gente vai ouvir um pouquinho o treinador rubro-negro, a primeira coletiva de 38 aqui no Campeonato Brasileiro.